2005 para 2006 eu tive a oportunidade de almoçar com o Warren Buffett pessoalmente e é uma coisa que eu acredito que deve acontecer na vida de muita gente, né? Você encontra uma pessoa e ela muda o teu caminho. Então, quando você encontra um mentor, e ele é o meu grande mentor intelectual, aquilo muda a tua história. Eu percebi que era aquilo que eu queria da minha vida e investimentos era algo que você poderia melhorar com o tempo. Então, tem essa história que o atleta, né? Você chega no ápice com 30, 35 anos, depois é só ladeira abaixo. Não, investimentos, os maiores investidores, as maiores referências, eles estão fazendo o melhor trabalho deles com 70, 80 anos. E a partir daquilo ali eu fiz uma conta, que era o seguinte, se eu ganhasse 130% do Tesouro Selic, poderia ser aí na conta de alguém 30% a mais do que a poupança, aquilo já seria suficiente para que eu tivesse a remuneração que eu teria sendo um executivo de uma empresa, né? Então, ali no primeiro ano que eu me formei na faculdade, com 20 anos, só o dinheiro que eu ganhei no mercado financeiro era 10 vezes mais do que eu ganharia num ano trabalhando numa empresa. E eu tinha liberdade para viajar, tinha liberdade para fazer outros projetos, me dedicar a outros tipos de assuntos, né? Então, gostava muito de ler nessa época sobre filosofia, gostava de viajar, então também fui viajar e morar nos Estados Unidos. Eu não sabia falar inglês, então tive que trabalhar lá de garçom, de segurança de boate, limpador de privada. E nesse processo aí a gente também ganhava dinheiro em dólar, que foi mais uma remuneração que era maior do que qualquer executivo de empresa na época. Aquilo ali explodiu minha mente, né? Como é que o trabalho duro nos Estados Unidos ele recompensa e como é que você, quando tem disposição de trabalhar, você tem oportunidade. E tudo que eu via nos livros de economia meio que não se aplicava no Brasil, mas lá nos Estados Unidos era exatamente o que os livros falavam. Então, aquilo ali já começou a abrir a minha cabeça também para investir fora do Brasil. Eu invisto fora do Brasil desde 2006 para 2007. Tenho conta lá, já invisto lá. Então, isso aí já abriu também muito minha cabeça, porque há 20 anos atrás o mercado brasileiro ele era muito mais reduzido. Só para você ter noção, quando eu comecei a investir, o Brasil deveria ter algo como 300 a 400 mil investidores, né? E hoje a gente tem um número aí de 4 milhões, que ainda é muito pequeno em relação ao potencial, mas o número de empresas era muito menor, os instrumentos eram menores, a gente não tinha essa história de plataformas extremamente sofisticadas, a gente não tinha Google na época, então eu tinha que trazer os meus livros para o Brasil em inglês através de uma ferramenta chamada Alta Vista, não sei se alguém aqui conhece. E eu não sabia falar inglês, né? Então eu tinha que ler o livro, aí via no dicionário e tentava ter um entendimento sobre aquilo. Via muito vídeo para me expor ao conhecimento. Eu acho que isso foi me forjando uma característica que eu acho que é extremamente importante para qualquer investidor desenvolver, que é a curiosidade, a capacidade de lidar com a frustração de não estar entendendo o assunto, mas mesmo assim não parar de estudar sobre ele. E hoje em dia acho que a gente tem muita informação, você pode aprender com vídeo, você pode aprender com texto. E esse foi o primeiro momento aí da minha carreira como investidor. Tinha uma febre muito grande de IPOs também nessa época no Brasil. Várias leis mudaram por causa dos abusos que tinham. E aí chegou a crise de 2008. A crise de 2008 foi muito instrutiva para mim, porque naquela época eu tinha uma ideia de que tinha que ter 100% do teu capital em ações, né? E na lógica, é isso que tem que fazer. Mas aí eu entendi por que o Warren Buffett falou lá para mim um dia, esse dia que eu conheci ele pessoalmente, os mais inteligentes seriam os primeiros a quebrar, porque o mercado financeiro é sobre gestão de emoções, muito mais do que sobre matemática. E aí, nesse evento aí, eu me encontrei isolado em casa durante quase 3 meses, porque as pessoas ao meu redor já sabiam que esse era o assunto que eu falava, e eu sabia que eu tinha que blindar minha mente, né? Hoje em dia, eu vou nas pregações e fico escutando aí sobre o azeite que derrama no ouvido da ovelha para tampar o ouvido dela, para proteger o cérebro dela. Eu vejo que naquela época eu fiz isso. E para passar o tempo, eu analisei todas as empresas da Bolsa no caderno, na mão.
Então eu vejo hoje em dia os investidores muito dependentes de site com informação, e isso talvez tenha sido uma grande escola que eu vivi, porque ao anotar na mão todos os dados dos balanços, fazer as análises das empresas no caderno, manualmente, aquela informação ela desceu muito mais emocionalmente em mim, racionalmente. É como se você absorvesse o conteúdo de uma outra forma, né? Não tinha essa história de planilha, arrasta para lá, todos os cálculos estão prontos. Então eu conheci modelo de negócio de várias empresas, aquilo fluía na minha cabeça de uma maneira muito natural, sem esforço. A pessoa falava sobre a empresa, eu entendia qual era o nível de retorno dela, o nível de endividamento, qual era o modelo de negócio. Então aquilo aconteceu paralelamente, né, ao MBA que eu fiz em finanças no IBMEC também. Como eu me formei com 20 anos, eu queria, tem muito tempo aqui para fazer ainda minha preparação. Aí fiz MBA em finanças, fiz MBA em marketing, acabei não terminando. Fiz LLM também, que tinha um MBA em direito, também não terminei, porque eu acabava vendo que, apesar de importante essas coisas, conhecer os ativos, conhecer o mercado e aprender a aprender sozinho era uma grande habilidade que eu tinha que desenvolver. Depois o mercado em 2009 se recupera de uma maneira linda, só que aquela crise ali ela ensinou muita coisa, né? Porque a crise de 2008 ela começou na segunda quinzena de julho de 2008. Já tinha tido lá um problema em março, abril de 2008, o mercado recuperou. Aí na segunda quinzena de julho de 2008 a bolsa começou a cair. Aí teve um momento histórico, que é a quebra do Lehman Brothers no dia 15 de setembro de 2008. Aí o mercado cai muito em outubro de 2008, criando muito pânico, vários circuit breaks. Warren Buffett escreve um artigo para o Wall Street Journal ou New York Times, algum desses dois jornais de referência lá nos Estados Unidos. Ele fala assim, cara, eu tô aqui apoiando a América, mas olha que loucura. Essa crise começou em julho de 2008, o final dela aconteceu em março de 2009. Então, diferentemente dessa crise que a gente viu na Covid em 2020, que caiu e voltou, lá não. Foi um momento onde a dor foi prolongada. E eu acho que essa crise de 2020 acostumou muito mal as pessoas, porque elas acham que toda vez que a bolsa cai, ela sobe. E é basicamente o que está acontecendo agora, né? A gente está vivendo só um rebote ainda do período da pandemia. Então, essa é a hora que o investidor que tem noção do que está acontecendo, tem técnica, está preparado, ele ganha muito dinheiro. Acho que as pessoas elas precisam tirar da cabeça que o mercado financeiro é um lugar perigoso. Não, é um lugar perigoso para quem não está preparado e para quem está sozinho.